primeiro lugar, eu gostaria de agradecer ao Almirante, ao Cluster Tecnológico Naval aqui do Rio de Janeiro, por nos convidarmos para discutirmos um pouquinho a respeito dessa temática da bioincrustação. Né, Alessa, pode passar, por favor? Então, a gente vai ter uma agenda rápida, né, onde a gente vai falar um pouquinho do problema da bioincrustação. A UF ela tem um navio, né, que é o navio Ciências do Mar 3, e nós fizemos alguns experimentos nesse navio. Desses experimentos resultou aqui no desenvolvimento para a limpeza de caixa de mar. Depois a gente também trabalhou numa pesquisa onde nós utilizamos no próprio navio ultrassom e depois fizemos alguns experimentos com bolha de ar para mitigação de bioincrustações. Depois faremos aí algumas considerações finais. Bom, basicamente, o problema da bioincrustação, ele se dá quando qualquer substrato que seja colocado na água, ele vai estar ali exposto à ação dos micro-organismos. Então a gente tem, né, um fluxo de colonização desse substrato que começa basicamente minutos após a imersão. Uma película de material orgânico dissolvido, ela vai aderir ali a essa superfície. Depois, em algumas horas, nós vamos ter ali as bactérias, né, e fungos que vão formar o que a gente chama ali de biofilme, que seria basicamente um musgozinho, né? Quando a gente coloca uma superfície na água, a gente começa a observar que esse processo de bioincrustação vai acontecendo, vai ter a fixação das larvas, que vão estar ali no ambiente, e depois a gente vai ter o crescimento, né, macroscópico ou a macroincrustação ao longo desse biofilme, desse substrato que foi colonizado. Então a gente tem um ciclo que começa logo no início, que essa superfície ela é exposta, né, a esse ambiente aquático, até depois você ter a colonização específica desse substrato, por favor. Então, mais especificamente, né, esse era um caso do nosso navio Ciências do Mar 3, aqui é um navio de pesquisa da UF, que ficou exposto bastante tempo na Baía de Guanabara, né, esse navio ficou atracado ali na base da DHN, e a área de pesquisa da UF, que sabia que nós estávamos desenvolvendo alguns estudos sobre bioincrustação, entraram em contato comigo e falou: professor, nós estamos com um problema muito sério, que a caixa de mar aqui do nosso navio, ela está incrustando numa velocidade muito rápida e, adicionalmente, nós temos os filtros que fazem, né, a limpeza da água que vai para o arrefecimento do motor, que também estão sendo colonizados de uma maneira muito rápida. O que vocês têm aí em termos de pesquisa que pode nos ajudar a resolver esse problema? Então aqui a gente está vendo aqui o cenário, né, onde a gente tem aqui a entrada da caixa de mar, então todos esses aparatos, eles com pouco tempo lá de casco limpo da embarcação começaram a incrustar, e isso começou a dar um problema de arrefecimento do motor, ou seja, a eficiência no processo de refrigeração do motor começou a ter problemas. O próximo, por favor. E a partir disso nós desenvolvemos lá um conceito junto com uma empresa que chama Pecten, que é uma empresa especializada em limpeza de casco, de como a gente poderia desenvolver um equipamento que fosse capaz de fazer a limpeza de caixa de mar. Então, basicamente, o que a gente desenvolveu foi uma tampa, onde você coloca essa tampa sobre a caixa de mar, e junto com essa tampa a gente tem aqui todo um sistema de injeção de algum biocida ou algum acelerante do processo de degradação desse material, e depois orgânico, e depois a sucção e limpeza desse material também daquela área de caixa de mar com hidrojato. Vamos para o próximo, por favor. Então, basicamente, a estrutura que a gente tem numa caixa de mar, conforme ela começa a incrustar, nós vamos vendo aqui que a água vai ter mais dificuldade para entrar, para arrefecer o motor, né, para esfriar o motor, e o conceito que a gente desenvolveu é onde você acopla essa caixa de mar, essa tampa da caixa de mar, isso pode ser padronizado para todo tipo de navio específico que a gente queira. Com o hidrojato rotatório, a gente consegue fazer aquela limpeza, depois a drenagem e ao mesmo tempo fazer a injeção ali de algum biocida que possa, ou algum outro material que a gente já estudou sobre isso, que acaba degradando essa matéria orgânica que ali está. Próximo, por favor. Mas, depois desse desenvolvimento aqui que nós tivemos junto da UF no primeiro momento, nós fomos demandados por uma outra questão, que além da caixa de mar, a gente tinha um problema no casco. Então, a gente submeteu aí um projeto à FAPERJ, isso em 2022 até 2025 foi esse projeto, e paralelamente a gente trabalhou em conjunto com a Antialgas na ideia de
testar transdutores colocados na parte interna do casco para verificar qual a eficiência do ultrassom na redução da bioincrustação. Então a gente vai mostrar agora para vocês dois testes que nós fizemos com o sistema de transdutor, né, para mitigar a bioincrustação, e depois a utilização ali do conceito de bolhas de ar na água, com a ideia de que você, com essas bolhas de ar, você consegue evitar ou pelo menos tentar mitigar o processo de bioincrustação, aonde você afasta, assim, de uma maneira bem simples, a ideia é você tentar afastar aquele micro-organismo que queira colonizar ali o substrato. Vamos para o próximo, por favor? Então, essa daqui foram as primeiras imagens que nós recebemos com os mergulhadores. Então eles fizeram um relatório e entregaram lá para a gente na universidade, do estado que o casco do navio Ciências do Mar 3 estava, né? Então, a partir dessa situação aqui do casco, isso aqui foi 2022, junto com a Antialgas, nós começamos a instalar um conjunto de 6 transdutores ao longo do casco da embarcação, e nesse processo o mergulhador começou a acompanhar o que estava acontecendo a partir da instalação do transdutor com os micro-organismos que estavam ali incrustados na nossa estrutura. Aperta, por favor, o vídeo aqui. Então vocês vão ver aqui um experimento, né, das imagens depois de 60 dias que os transdutores foram instalados no casco da embarcação. A gente percebe que aonde você tem os transdutores operando do lado interno do casco, a gente já começou a ver ali que os micro-organismos não conseguiram colonizar aquela área. Então a ideia é o princípio básico, né, que você gera, na verdade, uma vibração. Essa vibração vai fazendo com que aquelas colônias que estavam ali colonizadas no casco, elas se soltem e evite que outras colônias voltem novamente ali a incrustar naquela localidade. Vai para o próximo, por favor. Próximo slide. Então, é bastante interessante de ver que depois de um ano esse navio foi para a docagem, e aí aconteceu um efeito muito bacana, né? Então, nos lugares aqui onde a gente mapeou que estavam os transdutores, a gente observa que você teve uma redução significativa da bioincrustação. E isso essa imagem foi tirada logo no mesmo dia que o navio foi docado. Então tirou o navio da água e a gente foi verificar exatamente ali os lugares onde estavam os transdutores. Porém, aconteceu um fenômeno que a gente ainda não conseguiu explicar bem, né, à época, que a gente não sabe se era pela posição, ainda a gente tem uma incerteza se era pela posição do casco, onde você eventualmente não estava recebendo tanta luz, alguma coisa aconteceu que um lado dele, né, você teve uma incrustação menor do que do outro, mas o que ficou muito evidenciado é que aonde efetivamente estavam os transdutores, não tivemos ali a presença de bioincrustação em grande escala, ou seja, a macroincrustação efetivamente ela não aconteceu. Inclusive dá para vocês verem aqui nesse vídeo, né, que foi feita a verificação ao longo do casco, observem, né, que você tem pontos ali efetivamente de macroincrustação, mas aonde estavam ali os transdutores, a gente consegue ver exatamente um vazio naquele ponto. Claro que isso aqui foi um teste experimental, né? Isso naturalmente tem um custo, e a Antialgas se propôs a instalar esses 6 transdutores espalhados aí ao longo do casco, mas inclusive para experimentos futuros o ideal é que a gente tenha uma sequência lógica de transdutores no mesmo ponto, né? Sequencial, com uma distância que seja uma distância segura, que a gente consiga efetivamente aí determinar a eficiência desse processo. Mas foi um teste que para nós foi bastante evidente aqui, ó, o resultado final, né? Vamos para o próximo, por favor. Qual que era a grande questão aqui? Primeiro, o casco fica ali, a embarcação ela está atracada ali naquele cais por problemas administrativos, mas você evita o custo da limpeza. Então essa era a ideia principal. O segundo experimento ele consistiu especificamente de nós testarmos o que estava na literatura, até o comandante Peixoto que participou com a gente, né, na primeira rodada, fazendo as análises, a gente precisava do biólogo, não é a nossa especialidade, então ele fez uma avaliação aqui para a gente das placas, né, com os organismos que a gente monitorou. Então, basicamente, o conceito foi, a gente testou isso em 2 lugares, um no DHN e depois ali no Porto do Açu, a gente tem uma parceria bastante interessante ali, onde a gente pôde também replicar esse experimento. Então, a gente recebemos aqui tinta anticrustante, né, foi uma doação. A partir dessa tinta anticrustante, nós criamos uma estrutura para que essas placas pudessem ficar submersas, desenvolvemos ali um sistema de areação, colocamos uma câmera de monitoramento e aí passamos por uma fase de teste in situ. Próximo, por favor.
Então aqui o primeiro que nós vamos mostrar aqui é na Baía de Guanabara, só que antes da gente efetivamente mergulhar ali a estrutura com as placas, né, foi feito todo um ensaio em laboratório para que a gente pudesse compreender efetivamente qual era a eficácia dos aeradores. Então aqui a gente tem um conjunto de bombas de ar, então aqui dentro tem um areador e aí a gente usou uma técnica meio parecida com o PIV, né, onde você coloca um laser e esse laser, ele refletindo na água, a gente consegue ver a formação das bolhas. E a ideia era a gente saber qual era o diâmetro que essas bolhas que o areador fazia, bem como determinar a velocidade que as bolhas elas estavam percorrendo ali nessa estrutura. Então aqui vocês vejam aqui o aquário, né? Aqui a gente tem o aquário, aqui a gente tem a formação das bombas, aqui tem o areador e o laser que mira diretamente aqui no aquário. Então isso aqui a gente fez em parceria com o Departamento de Física lá da UF, né? Uma vez que a gente determinou esses parâmetros físicos aqui do aerador, a gente passou para o desenvolvimento da superfície de teste. Aqui nessa superfície, né, são duas estruturas que a gente fez duplicata desses experimentos, triplicata, na verdade, com duas estruturas aqui semelhantes, duas estruturas, cada uma com seus respectivos aeradores. Aqui a gente vê, né, um sistema assim, bem tupiniquim, bem básico mesmo para pesquisa, né, onde a gente tinha aqui uma espécie de um separador de fluxo, que a gente tem a bomba de ar, né, e a gente também aqui dentro tinha um sistema de monitoramento de imagens que eu vou mostrar para vocês, e ali o mergulho dessas estruturas, elas ficaram ali mergulhadas durante 3 meses desse experimento, ali na Baía de Guanabara. Então, aqui a gente consegue ver, né, com o PIV você consegue ter uma ideia da velocidade das bolhas, bem como o diâmetro delas. Depois a gente fez uma análise computacional onde a gente determinou os tamanhos, né, os diâmetros e a velocidade, para a gente saber, ter uma ideia do que iria acontecer após a injeção, vamos colocar o mergulho dessa estrutura na água. Vai para o próximo. Aqui o bacana desse experimento foi efetivamente a gente conseguir monitorar debaixo d'água. Porque todos os artigos que a gente leu e que a gente viu, se falava muito do resultado pós, né? Então eu mergulho ali a plaquinha, depois de um determinado tempo, e analiso, só que você não sabia a dinâmica do que acontecia. E aí na Baía de Guanabara tem uma coisa bastante interessante, que a água é muito turva. Então você não consegue enxergar e saber o que está acontecendo. E a gente tinha um receio. Essa ideia do monitoramento remoto surgiu com o receio de que os aeradores pudessem receber um saco plástico, alguma coisa em cima que parasse o fluxo de ar. Então a gente aproveitou com esse conceito e monitorou o que estava acontecendo debaixo d'água. Foi muito interessante que nos primeiros dias, antes que a gente colocou ali a estrutura, não havia peixes no entorno. Depois vocês vão observando aqui, ó, que os peixes começaram a visitar ali a estrutura e a câmera pegava, né? E aqui a gente fez uma rodada bastante bacana em dias, né? Então no primeiro dia você consegue ver uma boa visibilidade, né, da câmera, então a câmera ali é um vidro, né? E a gente foi monitorando as etapas de como que a câmera foi sendo também a formação do biofilme, ou seja, como que a câmera foi sendo incrustada. 15 dias depois você já não conseguia enxergar mais nada, porque você vai vendo exatamente a formação do biofilme, aquilo que a gente colocou ali no primeiro slide, né? Como que se dá a formação, e depois a gente vai ver no processo de incrustação, ele se apresenta aqui, ó, direitinho nessas imagens aqui dessa câmera, né? Aqui a gente consegue... Volta só um pouquinho, por favor. Aqui a gente consegue ver... Aqui vocês conseguem ver os aeradores, né? E a gente também viu uma coisa muito bacana aqui, que é o seguinte, né? Que na própria literatura não estava mostrando isso, que as correntes têm uma influência muito grande na direção das bolhas. Ou seja, na vazante ou na enchente, você consegue verificar que o fluxo de bolhas ele varia em função das correntes, que é um ponto também... Ó, tá vendo aqui? Em alguns momentos a gente acaba não tendo as bolhas 100% em cima das plaquinhas. Então isso foi uma coisa que a gente conseguiu também avaliar, né? Vamos para o próximo? E aqui são os resultados. Então aqui a gente tem os resultados do primeiro mês, segundo mês e terceiro mês, né? Onde nós temos aqui algumas placas, por exemplo, aqui a branca e a selante, elas não tinham tinta anti-incrustante. Então a gente observa rapidamente aqui o processo de bioincrustação, como ele acontece, e aqui são as tintas com anti-incrustante. Então qual que é a percepção básica que a gente consegue verificar aqui? Se o casco não tiver, né, uma tinta anti-incrustante, seja ela qual for, você vai ter um processo de colonização muito rápido. E aqui, nesse caso especificamente, né, onde a gente tinha areador
e sem areador, na prática, no final de 3 meses aqui na Baía de Guanabara, isso foi uma coisa que a gente discutiu bastante, inclusive estatisticamente, você não vê grandes diferenças, né? Do ponto de vista de que a areação ela vai ou não melhorar esse processo. Isso aqui meio que contrapôs a literatura, porque a literatura falava, né? É uma coisa que a gente discutiu bastante, eu e o Peixoto, uma coisa que a literatura se fala, não, usar os aeradores funciona brilhantemente. E nós vimos que, no nosso caso especificamente, para esse experimento, o resultado não teve esse efeito que a gente esperava. Então, isso é um achado importante. E nesse... Próximo, por favor. E nesse contexto, esse trabalho foi publicado agora em 2025, né, na RGCA, então um trabalho que está publicado, está disponível para consulta, todos os resultados, a discussão que a gente teve aqui. Próximo, por favor. E aí a gente fez aqui um experimento lá no Porto do Açu. A gente replicou esse experimento na Baía de Guanabara, mas a única diferença é que aqui a gente não monitorou do ponto de vista da comunicação, até porque o sinal de internet era ruim, a gente não conseguiu efetivamente fazer esse monitoramento com câmeras, mas a gente teve um achado aqui muito bacana, né? Que é o processo de formação da bioincrustação, ele varia de lugar para lugar. Então, cada lugar tem uma característica. Então, na Baía de Guanabara, nós vimos um cenário, e aqui a gente viu um cenário totalmente diferente. Então, basicamente, o princípio é para embarcações que ficam muito tempo estacionárias, ou seja, estão atracadas no cais, alguma coisa nesse sentido. Vamos para o próximo, por favor. A gente consegue ver... Próximo. O processo, né, com as mesmas tintas, o processo de bioincrustação, como ele ocorre quando você tem aeração e sem aeração. Para alguns casos, a aeração é ruim. Porque quando você não tem aeração, olha aqui, ó, primeiro mês, sem aeração. Quando você tem aeração, na verdade, você acaba acelerando o processo de bioincrustação. Porque provavelmente, né, o que a gente chegou à conclusão é que você vai colocando mais oxigênio na água, você vai fazendo com que esses organismos que estão ali na presença da coluna d'água também acabam recebendo mais nutrientes e acabem colonizando mais rápido aqui o substrato. Ou seja, sem aeração funciona muito bem. Vamos para o próximo. E aí, com 60 dias de imersão, a gente vai vendo o cenário, né, que aonde não tem aeração, sempre a gente teve resultados melhores do que quando a gente teve efetivamente aeração. Vamos para o próximo. E depois, ao final do 4º mês, próximo, você vê que esse comportamento ele se replica, né, mas vai chegando uma hora que depois de 4 meses a coisa vai tendendo a uma estabilização. Ou seja, significa dizer que, no final das contas, se a gente deixasse mais tempo ainda, era provável que a própria dinâmica do sistema, né, ele vai tendendo aqui a colonizar. Então, nesse caso desse experimento específico, a gente nota que a aeração ela teve um aspecto que a gente poderia julgar que não foi o esperado do que a literatura coloca, que você vai ter eficiência melhor quando você usa a aeração no sistema. Aqui a gente consegue, por último slide, né, a gente consegue, depois de todas as análises dos dados que a gente fez, o efeito se replica, onde você não tem aeração. No primeiro mês a gente vê basicamente uma colonização, onde a placa livre, o espaço de placa livre é muito pequeno, né? E aonde a gente tem aqui uma aeração, você ainda para algumas placas, a gente consegue manter a placa limpa por um determinado tempo, mas depois ela vai decaindo, tá vendo? Ela vai sendo colonizada. Então esse efeito aqui mostra que basicamente não foi pela aeração, mas sim pela tinta anti-incrustante, que teve aqui um resultado bastante eficiente no processo de mitigar a bioincrustação. Né? Então, esses são os resultados desses experimentos. Então, do ponto de vista científico, é isso que a gente trouxe para vocês conhecerem o que a gente fez. Eu acho que tem uma contribuição muito bacana, porque a gente acaba entendendo a dinâmica do sistema aquático, né, biótico, e cada lugar é um lugar. O que deu certo lá na América do Norte, eventualmente não dá certo aqui na América do Sul. Obrigado.